Josué. Josué, capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto às 2 tribos e à meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes para seu gado e para seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia, tu ouviste que estavam ali os Anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriate Arba, porque Arba foi o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué, capítulo 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até ao termo de Edom, o deserto de Zim, para o sul, na extremidade do lado meridional. E foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e vira para Carca. E passa Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo vão até ao mar. Este será o vosso termo do lado do sul. O termo, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até a foz do Jordão. E o termo para o norte será da baía do mar, desde a foz do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, indo para o norte, rumo a Gilgal, a qual está em frente da subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro.
Então este termo continua até as águas de En-Semes, e as suas saídas estão do lado de En-Rogel. E este termo sobe pelo vale do filho de Inom, do lado sul dos Jebuseus, esta é Jerusalém, e sobe este termo até ao cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado do norte. Então este termo vai desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte de Efron. Vai mais este termo até Baalá, esta é Kiriat-Jearim. Então volta este termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passa ao lado do monte de Jearim, do lado do norte, esta é Quesalon, e desce a Bet-Semes, e passa por Tímina. Sai este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo vai a Sicrom, e passa o monte de Baalá, e sai em Jabneel, e assim este termo finda no mar. Será, porém, o termo do lado do ocidente, o mar grande, e suas adjacências. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Anak, e Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir, Kiriat-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Áquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Áquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá, até o termo de Edom, no extremo sul, Cabzeel, e Eder, e Jagur, Equiná, Edimona, e Adada, Equedes, e Azor, e Itinã, Zife, e Telem, e Bealote, e Azoradata, e Quiriote Esrom, que é Azor, Amã, e Sema, e Moladá, e Azar-Gada, e Esmon, e Bet-Palete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, Baalá, e Iim, e Azen, e Eltolade, e Quesil, e Ormá, e Ziclag, e Madimana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon. Todas as cidades e as suas aldeias, 29. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, Ezanoa, e Enganim, Tapua, e Enã, e Jarmute, e Adulão, Socó, e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gederá, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã, e Adasa, e Migdal-Gade, e Dileã, e Mispe, e Jocteel, Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamás, e Quitlis, e Gederote, Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias. Libna, e Eter, e Azã, e Iftá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Aquisibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom com suas vilas e as suas aldeias, desde Ecrom e até ao mar, todas as que estão do lado de Asdod e as suas aldeias. Asdod com as suas vilas e as suas aldeias. Gaza com as suas vilas e as suas aldeias,
até ao rio do Egito e o mar grande e o seu termo. E nas montanhas, Samir, Jatir e Socó, e Daná, e Kiriat-Saná, que é Debir, e Anabe, Estemó, e Anim, e Gozen, e Olom, e Giló, 11 cidades e as suas aldeias, Arabe, Edumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapua, e Afeca, e Unta, e Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias, Maom, Carmelo, e Zife, e Jutá, e Gisreel, e Joquedeão, e Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina, 10 cidades e as suas aldeias, Alu, Bet-Zur e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eltecom, 6 cidades e as suas aldeias, Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim e Secacá, e Nibzã, e a cidade do sal, e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Salmos. Salmos, capítulo 146. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Salmos, capítulo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável. Decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir erva sobre os montes, o que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus, porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços.
Quem pode resistir ao seu frio? Manda sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Jeremias. Capítulo 7. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura, furtareis e matareis e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: Fomos libertados para fazermos todas estas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos, e não respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E lançar-vos-ei de diante de minha face, como lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não a si mesmos para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante.
desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor seu Deus e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade e foi cortada da sua boca. Corta o teu cabelo e lança-o de ti, e levanta um pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminá-la. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de esposo e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Mateus. Capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, e a que seguia, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi! Indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome.
e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem pai de família que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Dizem-lhe eles: Dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. A palavra de Deus nos encoraja, corrige e orienta. O que ela lhe trouxe hoje?